Quando a gente olha para a execução mais famosa de toda a história humana, a expectativa imediata é encontrar, sei lá, um processo judicial grandioso. Uhum, algo super solene. Exato, um embate épico de filosofias. Mas não é bem isso que os registros mostram, né? Nem um pouco. O que a gente encontra, na verdade, é um político corrupto tentando salvar a própria pele num pesadelo de relações públicas. Pois é. E líderes religiosos fazendo manobras cínicas por pura inveja. Sem contar um tesoureiro calculista em busca de um pagamento rápido. É um cenário bem humano, na verdade. Muito. E temos na mesa hoje uma pilha de materiais impressionante. Para quem acompanha a nossa investigação, trechos de um livro denso de análise histórica e teológica, notas de estudo super rigorosas e uma apresentação esquematizada focada nos desdobramentos lógicos desse evento. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é tratar a crucificação de Cristo não como uma mera data no calendário, sabe? Sim, ou são feriado. Exatamente, mas sim como uma verdadeira cena de crime. Uma cena repleta de anomalias jurídicas e implicações muito, muito profundas. Então vamos desempacotar isso, porque a premissa de partida é o que mais prende a atenção aqui. Com certeza. O que é fascinante aqui é que as fontes nos convidam a analisar esse julgamento operando sempre em duas camadas simultâneas. Como assim, duas camadas? Bom, no primeiro nível a gente tem a mecânica puramente humana da coisa. Quem assinou a papelada, quem manipulou o sistema legal, tipo, quem traiu quem e por quê. A parte criminal da coisa mesmo. Isso. E no segundo nível, os textos expõem a arquitetura divina e os propósitos teológicos por trás de toda essa engrenagem. O convite do material é para assumirmos uma postura quase investigativa, fugindo daquelas respostas prontas e superficiais. Não se trata de validar dogmas ou fazer qualquer tipo de pregação hoje. De jeito nenhum. A ideia é dissecar friamente as evidências, as motivações políticas e a lógica argumentativa que os autores originais estruturam sobre o tribunal que condenou Jesus. E existe um senso comum de que todo mundo sabe os motivos dessa condenação. Só que, ao folhear a documentação original, a imagem que se forma é a de um tribunal completamente caótico. Um caos total. Foi um atropelo de erros legais bizarros, misturados com um instinto de sobrevivência política muito primitivo. E para entender a anatomia de um colapso judicial dessa magnitude, o caminho mais lógico é começar por quem tinha o poder da caneta, né? O homem que proferiu a sentença definitiva. Exato, o governador romano Pôncio Pilatos e toda a máquina de execução do Império Romano. E os textos começam quebrando um estereótipo muito comum sobre os executores diretos, que são os soldados romanos. Ah, sim, essa parte me deixou bem chocada. Porque quando a gente lê sobre a mecânica da crucificação, a brutalidade é indiscutível. O prisioneiro era despido publicamente para sofrer humilhação absoluta e pregado ao madeiro. No poste vertical e no patíbulo, né? Isso mesmo. E a morte ocorria por uma combinação agonizante de asfixia e exaustão muscular. Não por sangramento. Nossa, é terrível. Muito. No entanto, o material ressalta que os relatos primários nunca descrevem esses soldados como sádicos ou monstros sedentos de sangue. Eles eram tipo burocratas da morte. Exatamente isso. Eles eram militares cumprindo ordens sem qualquer envolvimento emocional. E isso é fundamental, porque transfere todo o peso da responsabilidade moral e legal de volta para o gabinete do governador. Para Pilatos. E a anomalia jurídica absurda é que Pilatos sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha plena consciência. O material traça um perfil histórico dele que ilumina muito o cenário. Ele governou a província da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, e o currículo dele era um desastre diplomático. Um desastre completo. Ele era conhecido por ser incrivelmente teimoso e violento. Sim, os textos históricos citam, por exemplo, que ele confiscou dinheiro sagrado do templo judaico para construir um aqueduto. É uma afronta gigantesca. E em outro episódio trágico, ele ordenou um massacre que misturou o sangue de adoradores galileus com os sacrifícios que eles ofereciam. Ele sabia perfeitamente como inflamar a população local. E é essa bagagem de erros políticos que o deixa tão vulnerável no momento do julgamento. Ele já estava com a corda no pescoço. Exato.
A ironia central apontada pelas notas de estudo é que, ao interrogar Jesus, Pilatos chega à conclusão jurídica clara de que não há crime. Nenhuma quebra de lei romana. Nenhuma. Ele declara isso publicamente repetidas vezes, e a documentação ainda menciona o aviso dramático da própria esposa de Pilatos. Ah, o sonho, né? Isso. Ela pede para que ele não se envolva na condenação daquele homem injusto, por causa de um sonho muito perturbador que ela teve. Pilatos não foi enganado pelas falsas acusações. Ele tinha plena consciência de que estava presidindo uma armação colossal. O que torna a reação dele ainda mais fascinante. É como um verdadeiro estudo de caso em covardia institucional. Pilatos tenta 4 táticas evasivas, quase em desespero, para não ter que libertar o prisioneiro diretamente e arcar com o ônus político. Sim, 4 manobras clássicas. Primeiro, ele tenta um malabarismo de jurisdição. Ele descobre que Jesus é da Galileia e tenta empurrar o caso para o rei Herodes. Transferindo o problema. Mas Herodes devolve o problema para ele. Aí a segunda tentativa, ele apela para meias medidas ilógicas. Ele sugere mandar açoitar um homem que ele mesmo declarou inocente. Uma loucura jurídica. Na esperança de que ver o prisioneiro dilacerado saciasse a sede de sangue da multidão. Mas não sacia. E aí vem a terceira tentativa, que foi explorar uma brecha cultural. Pilatos tenta usar o costume de anistia da Páscoa. Que é onde entra o Barrabás. Isso. Ele coloca lado a lado Jesus e um assassino em rebelde notório chamado Barrabás. A lógica de Pilatos era matemática. O povo certamente escolheria libertar o pregador pacífico em vez do criminoso violento. Era a aposta mais segura. Só que a multidão, que já estava toda inflamada, exige a soltura de Barrabás e a execução de Jesus. E aí a gente chega na quarta e última tática, que é a mais emblemática de todas. O ato de lavar as mãos numa bacia de água. O famoso lavar as mãos. Um teatro público, sabe? Onde ele protesta inocência e tenta transferir a culpa da sentença para a turba. Pensa bem nessa imagem do Pilatos. Ele age de forma idêntica a um político moderno ou um CEO corporativo encurralado num pesadelo de relações públicas. Totalmente. Ele tenta desesperadamente achar uma brecha legal, um comitê terceirizado, qualquer coisa para não se comprometer e não colocar a própria assinatura no desastre. Mas ele coloca. Mas a grande lacuna nessa história, que eu fiquei me perguntando, é porque ele cedeu. Ele representava o peso absoluto do Império Romano. Se ele quisesse, ele poderia ter mandado a guarda dispersar todo mundo. Por que sacrificar um inocente? A mecânica da chantagem explica isso muito bem. Os líderes que orquestravam a multidão conheciam um ponto fraco do governador. A reputação dele. Exatamente. As fontes destacam o momento exato em que a resistência de Pilatos quebra. A multidão grita: "Se soltas a este, não és amigo de César." Nossa, esse é um peso enorme. Sim, porque amigo de César não era apenas uma figura de linguagem. Era um título de honra oficial e uma aliança política no Império de Tibério. Ah, então era uma ameaça formal. Uma ameaça direta. Como o histórico de Pilatos já era péssimo, uma denúncia formal a Roma de que ele estava cobertando um suposto rei rival seria o fim da carreira dele, e possivelmente da vida dele. Ele calculou o risco. Ele calculou o risco e escolheu sacrificar a justiça para manter a ordem pública e o seu próprio cargo. Pilatos assinou a papelada, mas ele não teria sequer se envolvido se alguém não tivesse colocado esse processo na mesa dele, manipulando toda a pressão local. Exato. A crise não foi orgânica. Ela foi fabricada. O que exige que a nossa investigação mude o foco agora para os arquitetos da acusação, a liderança religiosa da época, os sacerdotes e fariseus. E a genialidade dos textos é mostrar como a acusação mudou de forma dependendo do tribunal em que eles estavam. É verdade, tem essa diferença. Diante de Pilatos, no Fórum Romano, a acusação precisava ter peso de Estado. Eles alegaram subversão política, sedição, disseram que Jesus estava proibindo o pagamento de impostos a César e se declarando um rei rival. Sedição é a palavra mágica que obriga qualquer governador de província a agir com força letal, né? Com certeza. Mas a análise profunda dos relatos revela que até mesmo Pilatos percebeu a fraude documental ali. O motivo oculto, a verdadeira força motriz do processo,
não era zelo pela segurança de Roma. Era pura inveja institucional. Pura inveja. E os textos detalham com precisão cirúrgica a anatomia dessa inveja. Jesus representava uma ameaça existencial ao monopólio de poder que aqueles líderes detinham. Ele quebrava as regras deles. Ele desrespeitava tradições milenares ao curar pessoas no sábado, demonstrando na prática que o cuidado com o ser humano estava acima da burocracia religiosa. Isso deixava eles loucos. Sim, e ele se sentava para festejar com cobradores de impostos corruptos, pessoas marginalizadas, deixava as pessoas chamarem ele de mestre e, publicamente, ele implodia a credibilidade da liderança, chamando eles de sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas cheiros de podridão por dentro. Exatamente. Mas o golpe fatal na autoridade deles, no entanto, era a fonte do ensino de Jesus. Ele não citava mestres anteriores para validar o que dizia. Ele falava com autoridade própria. O que era um absurdo para eles. Um absurdo total. E pior, ele perdoava pecados, o que na estrutura teológica judaica era uma prerrogativa exclusiva de Deus. Verdade. Além disso, ele frequentemente os expunha ao ridículo em debates públicos. O material cita o episódio em que questionam a autoridade de Jesus, e ele responde perguntando sobre a origem do batismo de João Batista. Nossa, essa invertida é muito boa. É um checkmate lógico perfeito. Se eles dissessem que o batismo de João vinha do céu, Jesus perguntaria por que não creram nele. Claro. Mas se dissessem que vinha dos homens, eles temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo amava João. Então eles são forçados a admitir ignorância, evidenciando a insinceridade e o cálculo político por trás das posturas religiosas deles. E as notas trazem um conceito muito fiado do escritor britânico C.S. Lewis, que define Jesus como um interferidor transcendental. Essa frase é brilhante. É a ideia de que ele não é apenas um filósofo distante. Ele invade a privacidade da vida, exige obediência e não permite que as pessoas continuem confortáveis em suas hipocrisias. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diga. Vamos assumir temporariamente o papel de advogados de defesa do Sinédrio, o tribunal religioso. Ok, vamos lá. Se um pregador dissidente aparece do nada, começa a arrastar multidões fanáticas, desrespeita as leis locais e ameaça criar um motim que inevitavelmente atrairia a brutalidade das legiões romanas sobre toda a cidade, silenciar esse homem não seria apenas uma medida drástica de gestão de crise? Entendo o ponto. Tipo, eles não estavam, no fim das contas, apenas fazendo o trabalho deles e protegendo a ração? O argumento da razão de Estado é muito forte. E os próprios líderes religiosos usaram exatamente essa justificativa. Ah, usaram? Sim, o sumo sacerdote Caifás chega a discursar que era mais conveniente que um só homem morresse do que a nação inteira perecer. Faz sentido do ponto de vista utilitário, né? Mas os documentos originais desmontam essa fachada, classificando a fala dele como uma racionalização profunda. Uma desculpa esfarrapada. Essencialmente, sim. A alegação era a defesa da estabilidade política e da pureza doutrinária. Mas a análise do texto revela que o motor operando nos bastidores era o orgulho ferido. O ego dele estava machucado. Muito. O prestígio, a autoconfiança e o domínio social que eles exerciam estavam ruindo perante a influência de Jesus. O diagnóstico final dos autores é que o processo não foi movido por zelo patriótico ou religioso. Foi um exercício brutal de autopreservação, disfarçado de piedade. A liderança tinha um motivo, que era a inveja, e tinha a ferramenta letal, que era a conveniência do Pilatos. Mas havia um gargalo logístico severo aí. A popularidade de Jesus. Exato, ele era imensamente popular. Prendê-la no meio de uma praça pública, durante a semana de Páscoa, com a cidade lotada, quase certamente geraria uma revolta civil incontrolável. Ia virar uma guerra urbana. Eles precisavam de um trabalho interno, uma maneira de localizá-lo na surdina. A engrenagem final para a prisão precisava ser um informante. E aí o nosso cenário ganha os contornos de espionagem, com a figura de Judas Iscariotes. E a análise sobre Judas entra num território filosófico formidável nas notas sobre determinismo e responsabilidade moral. Essa parte de profecia versus livre-arbítrio é muito complexa.
Porque uma leitura superficial poderia sugerir que, bom, se a traição já estava prevista em profecias antigas, Judas foi apenas uma engrenagem cega do destino. Um figurante sem escolha, um robô. Isso, mas o material argumenta fortemente contra isso. Judas operou como um agente moral integralmente livre e consciente de suas escolhas. E como eles provam isso? A principal evidência estrutural dessa agência é o próprio colapso psicológico dele após o julgamento. O remorso dele. Exato. O remorso avassalador, a tentativa inútil de devolver as moedas ao sacerdote e o trágico suicídio subsequente são incompatíveis com alguém que foi programado para falhar. A culpa pressupõe escolha. E a investigação das fontes retira qualquer misticismo sombrio sobre a motivação da traição dele. O motor de Judas foi surpreendentemente banal, né? Ganância pura e simples. Sim, ele era o tesoureiro do grupo. E os textos chegam a mencionar que ele subtraía valores do caixa comum. Ele roubava da bolsa. Já tinha um histórico. Mas o que consolida essa leitura é um contraste econômico chocante que as notas de estudo fazem entre Judas e Maria de Betânia. O episódio do perfume. Isso. Num jantar pouco antes da prisão, Maria quebra um vaso de alabastro contendo um perfume de nardo puro e unge Jesus. Que era algo caríssimo. Sim, o detalhe contábil aqui é que o perfume valia o equivalente a mais de 1 ano de salário de um trabalhador comum da época. Uma fortuna. Judas fica indignado e classifica a atitude como um desperdício imperdoável de recursos. E logo em seguida, na mesma sequência dos eventos, ele negocia a entrega do seu mestre aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Que era o preço tabelado para indenizar a perda de um escravo comum acidentado. É perturbador pensar nisso. Judas soa exatamente como um auditor financeiro implacável, debruçado sobre a planilha de uma startup com potencial infinito e sendo absolutamente incapaz de compreender o valor intangível do que está diante dele. Ele sabia precificar tudo, mas não compreendia o valor de absolutamente nada. É uma ótima analogia. E se conectarmos a mecânica da traição de Judas ao cenário maior do mundo contemporâneo, a aplicação das fontes se torna bem cortante. Trazendo para os dias de hoje. Isso. O material resgata o princípio de que o amor ao dinheiro é a raiz profunda de incontáveis males sistêmicos. A extrapolação feita pelos autores não deixa Judas isolado no passado. Eles traçam paralelos? Paralelos diretos com a corrupção moderna. A ganância daquelas 30 moedas de prata é a exata mesma força que leva magistrados de hoje a perverterem sentenças por suborno. Nossa, sim. O que transforma líderes religiosos contemporâneos em executivos que tratam a fé das pessoas como um modelo de negócios altamente lucrativo. A corrupção institucional é apenas o eco da negociação de Judas. É nesse ponto exato que a nossa investigação dá um cavalo de pau conceitual gigantesco. Uma guinada dramática. Porque a gente passou todo o tempo traçando perfis criminais, apontando o dedo para a covardia política de Pilatos, desmascarando a inveja cínica dos sacerdotes e analisando a ganância fria de Judas. Mas, de repente, as notas e o livro desviam o foco do passado histórico. Eles mudam o alvo. Eles apontam o espelho diretamente para a humanidade como um todo e, na sequência, revelam uma reviravolta sobre a própria natureza de Jesus e de Deus no processo. E esse é o pivô teológico central de toda a argumentação das fontes. Primeiro, os autores apresentam a tese da culpa coletiva. A culpa não foi só daqueles caras no tribunal. Exato. O raciocínio lógico é que o julgamento histórico expõe instintos humanos universais. Se estivéssemos investidos do mesmo poder político de Pilatos e sob a mesma ameaça, nós teríamos cedido. Dói admitir isso, mas é provável. Se a nossa autoridade fosse questionada como a dos sacerdotes, teríamos conspirado. O material sustenta que os nossos pecados cotidianos, nossas ambições desmedidas, invejas e corrupções foram a verdadeira causa da condenação. Traz para o lado pessoal. Totalmente. A citação do discurso do apóstolo Pedro no Pentecostes ilustra bem isso, quando ele não acusa apenas o sinédrio, mas ele diz para uma multidão comum nas ruas: vós o matastes. E enquanto a culpa é universalizada para todos nós, a narrativa sobre quem realmente controlava o tribunal vira de ponta cabeça. Jesus
abandona completamente o arquétipo da vítima engolida por um sistema opressor. Ele não é uma vítima passiva. Ele não é descrito como um ativista brilhante cujos planos políticos deram errado no final, sabe? As fontes mostram que ele antecipou e detalhou a própria morte várias vezes, recusando-se evitar a prisão quando teve inúmeras chances. Ele caminha em direção a isso. A metáfora utilizada é a do bom pastor, onde a afirmação de Jesus destrói a ideia de vitimismo. A frase é: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E isso nos introduz à engenharia teológica mais complexa do material. A ação conjunta da Trindade. Essa parte requer muita atenção. Requer. Porque o desafio é entender como duas realidades operam simultaneamente sem que uma anule a outra. No eixo humano e no eixo divino. Exato. No eixo humano, como a gente já dissecou aqui, Judas entregou Jesus aos líderes, que o entregaram a Pilatos, que o repassou à execução romana. Tudo motivado por malícia humana. Cada um com sua própria agenda egoísta. Mas no eixo divino e soberano, a mecânica da redenção afirma que o próprio Deus Pai entregou o Filho por um amor incompreensível à humanidade corrompida. E o próprio Filho se entregou de forma voluntária para assumir o veredito do tribunal. E as notas de apresentação fazem um parênteses extremamente rigoroso sobre a mecânica dessa redenção, mirando especificamente em desvios teológicos muito comuns no nosso contexto do evangelicalismo brasileiro moderno. Um alerta bem sério. Muito. Eles são categóricos ao listar o que a cruz não é, o que a crucificação não significa. O que eles apontam aí? Eles argumentam que a morte não aconteceu porque as pessoas têm um valor inerente e que, sei lá, merecia ser salvo. Nem foi um mecanismo para destravar a alegria, a prosperidade financeira ou bem-estar emocional nesta vida terrena. Isso vai na contramão de muita mensagem por aí. Totalmente. A lógica é estritamente legal e substitutiva. Sem o elemento do sacrifício, do pagamento da penalidade pelo pecado, que é o salário do pecado, o conceito de que a justiça exigiu uma condenação e ele tomou o lugar dos réus, Sem isso não tem evangelho. não tem o verdadeiro evangelho. A cruz não é um amuleto de sucesso corporativo. É um instrumento de execução onde uma dívida impagável foi quitada por nós. Então, o que isso tudo significa quando a gente olha para a floresta inteira e não só para uma árvore isolada? Muda completamente a natureza da história. Reescreve a narrativa de vítima e opressores. É uma mudança de paradigma. É como se a gente estivesse consumindo horas de um drama tenso de tribunal, sabe? Analisando todas as fraudes processuais, o juiz omisso, a extorsão da testemunha. A gente focado ali nos detalhes do crime. Isso. E no último minuto do julgamento, a câmera se afasta e percebemos que o juiz supremo, a vítima e o advogado de defesa orquestraram o tribunal inteiro. Eles aceitaram a condenação injusta deliberadamente para poder absorver a sentença e salvar os verdadeiros culpados, que somos nós, que passamos o julgamento inteiro sentados assistindo lá da plateia. Eu diria que essa analogia capta com precisão matemática o imenso paradoxo que os autores tentam comunicar através desses textos históricos. É de explodir a cabeça. A cruz funciona como ponto de convergência de duas forças absolutas. De um lado, é a maior e mais gráfica cena de crime da história, expondo o fundo do poço da maldade humana, a nossa capacidade de manipular as leis para destruir a verdade. Nossa pior versão. Exato. Mas do outro lado, simultaneamente, é a revelação definitiva de uma arquitetura divina projetada para aplicar justiça inabalável enquanto estende amor, graça e restauração a essa mesma humanidade. Olha, é um encadeamento de fatos e conceitos que exige ser digerido com muita calma por quem está escutando a gente. Sem dúvida. Mas, para recapitular a espinha dorsal de tudo o que investigamos hoje a partir dessa documentação, a execução analisada aqui recusa aquela lente simplista de um ativista pacifista que apenas teve azar na vida. Não foi um acidente de percurso. De forma alguma. A anatomia desse evento revela que ele foi o produto de uma tempestade perfeita de interesses escusos. A covardia política e o apego ao cargo de Pôncio Pilatos,
a inveja institucional e assassina que tentava proteger o prestígio dos líderes religiosos e a ganância inescrupulosa de Judas Iscariotes. Todos culpados no nível humano. E, contudo, pairando sobre todo esse colapso moral humano, os textos documentam a crucificação como um ato soberano, voluntário e divinamente orquestrado de sacrifício e amor eterno. É uma visão monumental. E eu acho que, para deixar um pensamento provocativo final para quem nos acompanha. Por favor, a gente adora. Bom, se a análise dessas fontes demonstra que até mesmo os instintos mais sombrios da humanidade, a inveja, a corrupção, a traição, que tudo isso pôde ser absorvido e utilizado dentro de um propósito final de restauração muito maior, como isso altera a maneira como encaramos as injustiças brutais e as falhas dos líderes no nosso mundo de hoje? Nossa, isso muda tudo. Será que a gente ainda gasta a nossa energia e o nosso esgotamento apenas procurando os Pilatos e Judas modernos para apontar o dedo e culpar? Que é o que a gente mais faz, né? Pois é. Ou será que existe um quadro muito maior e mais complexo sobre a natureza humana e a possibilidade real de redenção que transcende qualquer sistema político e que a gente ainda se recusa a enxergar? Fica aí a reflexão. É como uma semente excelente para a reflexão de quem está escutando. Muito obrigada pela companhia de você que busca aprender cada vez mais com a gente. Em mais essa investigação, a gente se vê no próximo Mergulho Profundo. Até lá!